Então, o processo do cabelo, ele não é muito complicado, é mais chatinho, assim, porque esse cabelo aqui, ele pode ser feito com Polygon Mesh mesmo, né? Eles são estruturas de modelagem que cada modelo vai ser um tufinho de cabelo e a gente vai replicando para ele ficar com o acabamento direitinho. Então, tem uma maneira bastante tranquila de fazer isso no Blender, que é trabalhar com as curvas Bezier. A gente vai fazer o seguinte, eu vou criar um objeto aqui que chama justamente curva Bezier, certo? Ele é uma linha, basicamente uma linha. Quando a gente entra em modo de edição, a gente consegue controlar os nós dessa linha, ela vai se dobrando, né, conforme a gente seleciona e altera, enfim. E o que eu vou fazer com essa linha? Eu vou fazer uma curva, movimento, rotação aqui, normal, tá? Vou fazer uma curva como se eu estivesse desenhando uma mechinha desse cabelo do personagem. Então eu vou fazer aqui, ó, como se fosse uma mecha ainda meio curva, certo? Esse vai ser o objeto do meu cabelo. Aí aqui do lado eu vou criar uma outra curva Bezier e em seguida um círculo que é também um padrão de curva. Então eu tenho um círculo, tenho uma linha, né, uma curva Bezier, um círculo feito com curvas apenas, e eu tenho a minha curva aqui que vai representar meu cabelo. Então o que acontece? Eu preciso dar espessura para esse cabelo. Quando a gente trabalha com curvas, a gente pode ir direto nas alterações lá de controle de curva, certo? E aqui eu tenho Taper Object e Bevel Object. Eu posso simplesmente escolher esses meus dois objetos, a curva e o círculo, como os dois parâmetros que a gente tem para fazer o controle da curva do cabelo e a espessura do cabelo. Como é que isso funciona? Ele automaticamente criou ali para mim, ó. Parece uma mechinha realmente de cabelo de desenho animado, assim, de mangá. A curva, quando entrar em modo de edição e dobrar ela me dá o direcionamento da espessura do cabelo. Então eu posso fazer o cabelo mais gordinho, digamos assim, mais fino, enfim. Vou deixar mais ou menos desse jeito aqui, ó. E o nosso círculo, conforme a gente trabalha com ela, a gente consegue deixar o formato da espessura desse cabelo. Então aqui ela está totalmente, é um círculo perfeito, então o cabelo fica redondinho, bonitinho assim, cilíndrico. Se eu achatar isso, o cabelo também vai ficar achatado. Se eu achatar as outras duas direções aqui, ou até mesmo acabar dobrando esse cabelo e fazendo desenhos mais complexos, a gente consegue cabelos, ó, com desenhos diferentes. Então a gente vai trabalhando com a curva e esse círculo aqui para fazer a espessura do cabelo. E no modo de edição dessa linha, isso aqui é uma linha ainda, isso aqui ainda é meu cabelo, a gente consegue desenhar, né, para onde a gente quer essa mecha aqui de cabelo. Feito uma mecha, eu vou duplicar essa mecha em modo de edição mesmo e vou reposicionar e colocar aonde eu preciso. E assim por diante. Então a gente vai trabalhando com cópias dessas linhas para fazer o desenho do cabelo do personagem. Claro, conforme a gente vai duplicando, vai ficando uma quantidade maior de linhas e acaba ficando um pouquinho, visualmente um pouquinho confuso, mas é esse mesmo trabalho. Então a gente consegue ir trabalhando aqui. Caso eu queira alterar a espessura da minha linha, eu posso fazer isso a qualquer momento. E daí a gente consegue ter a dimensão ali de como é que o cabelo vai ficar. Então basicamente tem que ir fazendo cópias dessas mechas, tá? O cabelo dele ele tem uma projeção que ele nasce aqui do topo da cabeça, como um cabelo natural, né? E ele vem se espalhando para todos os lados. Então esse é o trabalho. Dá para alterar o material desse objeto aqui, para ele ficar com a cor do cabelo. E daí um pouquinho de paciência para poder ajustar esse cabelo aí como precisa. Eu já tinha feito um aqui. Ó.
eu fiz... Ah, me esqueci de falar uma coisa aqui, deixa eu voltar. Tem uma coisa muito importante também. Depois a gente vai converter esse cabelo aqui em meshes, porque eles ainda são curvas. Ó. Quando eu converto ele em mesh, ele fica com muitas linhas, ele fica muito subdividido. Isso não é tão interessante porque a gente vai ter uma sobrecarga aí de quantidade de vértices. Aqui só essas 5 mechas tem 3.000 vértices. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui. Então, voltou a ser curva. E o que é interessante, que a gente trabalhe com esses dois elementos aqui, que são os nossos dois controladores, né, da espessura e da curvatura aí. A gente vai lá na opção de curva deles, e aqui em Resolution per View a gente vai deixar um valor bem menor, em 4, por exemplo. O anel ele pode ser até em 2, ó. Pode ver que ele muda um pouquinho a resolução do cabelo, mas basicamente não muda muita coisa. Quando eu transformar isso aqui em mesh, ó, aí fica muito mais tranquilo. Ó, de 3.000 passou para 500, então são 6 vezes a menos aí, né, praticamente. Então a gente consegue ter um controle ainda melhor do que a gente está fazendo e também do final, né, da quantidade final de vértices. Até eu deixaria tanto a curva quanto o círculo aqui em 2, daí a gente vai ter um cabelo bem mais tranquilo de trabalhar. E ainda dá para alterar aqui a resolução do próprio objeto que está servindo como cabelo. Esse a gente pode deixar com um valor um pouquinho maior, deixar em 6 aqui, por exemplo, ó. E a minha linha em 4, o meu círculo em 2, a minha linha em 4 e o cabelo mesmo que eu estou trabalhando aqui em 6. Ó. E quando a gente converter, ele fica com uma modelagem bem mais agradável para a gente trabalhar. Pois bem, eu tinha deixado um cabelo pronto aqui. Ó, aqui tá o cabelo basicamente pronto, aqui a minha linha, a minha curva, e aqui a linha que é o meu cabelo. Isso aqui ainda é um objeto em curva. Quando eu entro em modo de edição eu consigo enxergar todas as curvas. Ó. Então eu tenho aqui aproximadamente umas... Ali ele está me falando 1.400 vértices, mas deve ser... em torno de umas 600, eu acho, não sei. Mas enfim, aqui eu consigo ter uma noção, né, de como que fica o cabelo do personagem. Então eu vou usar esse daqui mesmo por enquanto. Depois, se eu tiver tempo, eu consigo ajustar ele um pouquinho melhor, mas aqui eu já consigo ter uma dimensão de como que é o cabelo do personagem, ele já fica mais próximo, né. Esse personagem aqui careca, ele não funciona. Então com o cabelo fica um pouquinho melhor da gente trabalhar. Por enquanto eu não vou converter, vou deixar em curva mesmo, e depois, quando eu tiver certeza que eu não vou mais alterar, daí eu converto ele para curva. E é exatamente igual aos modificadores. Enquanto eu não tiver certeza se está tudo finalizado, deixo os modificadores ali e daí só no final a gente aplica. Eu vou deixar esses dois objetos aqui em camadas que eu não estou utilizando, e daí na primeira camada fica o meu personagem com o cabelo e na segunda os braços, né, mecânicos, se bem que a gente pode passar tudo para uma camada só daqui a pouco. Certo? Então, esse é o processo que a gente vai utilizar para fazer esse cabelo desse personagem.